Olá, seja bem-vindo. Eu sou a professora Wanda e a gente vai hoje trabalhar literatura. Vamos ver primeiro o que significa literatura. O que é a literatura, né? Então, literatura é a ação do pensamento do homem em um determinado período histórico. Ou seja, tudo que se escreve, a gente escreve baseado no momento em que está vivendo. Então, se você pega uma literatura atual, você vai verificar que tudo que se fala, tudo que se pensa, é refletido no momento em que se vive, no momento em que estamos vivendo. Então, eu estudo história, estudo literatura, porque tudo que eu vou pegar aqui nesse momento histórico, tudo que eu vou ler, eu vou me remeter ao período em que foi escrito. Como pensava aquele homem, aquele escritor daquele momento? O que ele vivia? O que o influenciava? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver quais os objetivos específicos, né? Por que estudar literatura? Para conhecer e analisar criticamente obras literárias. Tudo que você escreve, tudo que você analisa, tudo que você lê, você tem que ser capaz de criticar. Então, vamos lá. Também para entender como é que nós, homens, mulheres contemporâneos, podemos construir paralelos entre o presente e o passado através dos textos literários. Então, veja, hoje eu tenho uma realidade muito diferente da realidade de um homem do século XV, XVI, XIX, enfim. O que tem, que ponte nós podemos fazer? Como é que eu vou entender esse passado e fazer um paralelo com o que eu vivo no presente? Então, se eu sou capaz disso, de entender que foi necessário o que o homem daquele momento histórico passou, que foram os acontecimentos que, né, vieram acarretar no momento em que nós estamos vivendo no presente. Eu digo que é preciso conhecer a história para conseguir entender o presente também. Então, vamos lá. Compreender, por meio de perspectivas estéticas, históricas e culturais, a importância dos movimentos históricos da Idade Média até hoje, até o século XXI, para consolidar e amadurecer a literatura, tanto a literatura portuguesa quanto a literatura brasileira, não é? Agora, a literatura, ela se divide em três eras. Primeira era medieval, que vai do século XII até o século XIV, ali do feudalismo até o teocentrismo, ainda o teocentrismo, né? E depois a era clássica, que vai do século XVI ao século XVIII, Renascimento e Iluminismo. E, por último, aqui, a era moderna ou romântica, do século XIX ao século XX. Esse é o momento das máquinas, da eletricidade. Hoje nós estamos no século XXI, vivendo o pós-moderno, o contemporâneo, né? Então, vamos lá. Vamos começar falando do trovadorismo, que vai, então, ali do século XII ao século XIV. Ali, então, é o final do Império Romano, né, do grande poder de Roma. A Europa sofre com sucessivas invasões dos povos bárbaros, né? Também acontecem inúmeras guerras nesse momento, nesse período histórico. O feudalismo, que é ali aquela relação de senhor feudal e servidão, o servo, né? Então, havia ali a figura de um rei, e esse rei estava ali porque Deus quis. É o teocentrismo. Então, Deus, nessa relação desse homem do século XII até o século XIV, Deus é o centro de tudo. Deus é a razão de ser de todo mundo. Então, não havia possibilidade do homem mudar sua própria situação, seu destino. Ele tinha que aceitar e não havia nisso nenhum problema, nenhuma crítica, né? Era o normal. Aí havia também, nesse momento histórico, o início da expansão marítima. Olha, a intenção aqui da literatura não é a gente trazer um estudo histórico. História você vai estudar lá com o professor Cláudio, vai poder aprofundar esses momentos da nossa história. Só que aqui a gente traz apenas um contexto para você entender o que influenciava a escrita do homem dessa época, do autor dessa época, do poeta dessa época, ok? Então, aqui a Europa, principalmente Portugal, começava as grandes aventuras marítimas, as grandes expansões marítimas, né? Então, vamos aqui. Começando pelo trovadorismo, que foi a primeira escola literária de que se tem notícia. Ali, então, não se tem certeza do momento, mas se começa no século XII, né? Não se tem certeza de nada porque não haviam
escritas, a literatura ainda não era escrita, então a gente não tem certeza exata desse período, ano, vou dizer tal ano, não. Era ali do século XII até o século XIV, perdurou esse momento da nossa literatura. Então, é considerado o primeiro movimento artístico de que se tem notícia, na poesia principalmente, né? Havia prosa? Também havia, mas era principalmente a poesia. Surgiram ali as primeiras manifestações literárias chamadas de trovas. Então, havia a figura do trovador, né, o cantor. E essa literatura, que eram as cantigas, que a gente já vai falar sobre ela, eram cantadas, acompanhadas de arranjos, né, musicais, e apresentados em situações, assim como se fossem apresentações teatrais, trazendo para a nossa realidade de hoje. Então, as cantigas são os principais registros dessa época, e elas são divididas em cantigas líricas e cantigas satíricas. São essas duas divisões. E elas ainda têm subdivisões, né? Representadas por nomes como Dom Duarte, Dom Diniz, Paio Soares de Taveiroz, que escreveu a Cantiga da Ribeirinha, João Garcia de Guilhardi, entre outros aí. Então, esses eram os trovadores, e todos eles pertenciam à nobreza. Então, veja, não existiam pessoas, né, não nobres que escreviam naquele momento. No trovadorismo, apenas os nobres escreviam, né? Então, vamos lá, eu trouxe aqui para vocês o marco inicial do trovadorismo é a Cantiga da Ribeirinha. Sempre tem uma música, um poema, um texto em prosa que marca o início de um período histórico, ou de uma escola literária. No trovadorismo é essa Cantiga da Ribeirinha, conhecida também como Cantiga da Garvaia. Foi escrito por Paio Soares de Taveiroz no ano de 1189. Esta fase da literatura portuguesa vai até o ano de 1418, aí quando começa o quinhentismo, que foi é a nossa próxima, não é a nossa próxima, é a terceira escola literária de que a gente vai falar, que acontece apenas aqui no Brasil. Quinhentismo porque se remete aos anos de 1500. Pode? As cantigas trovadorescas se dividem em cantigas líricas e cantigas satíricas, como eu disse agora há pouco. Então, nas líricas nós temos as cantigas de amor e as cantigas de amigo. E as cantigas satíricas nós temos as de escárnio e as de maldizer. Como é que a gente pode entender um pouco melhor essas cantigas, né? As cantigas de amor, o eu lírico é masculino. O que é um eu lírico? Olha só, então quem escreve, quando a gente fala do eu lírico, o personagem, como se fosse o autor, a autoria, pode ser de qualquer pessoa, mas quando o eu lírico aparece, é como se ele estivesse vestindo um personagem. Então, o personagem que aparece na história, ou na literatura, em qualquer área da literatura, na poesia, é masculino ou feminino, dependendo da situação. A gente vai ver daqui a pouco ali nas cantigas de amigo. Então, aqui na cantiga de amor, acontece a coita de amor, que é o sofrimento pelo amor não correspondido. Coita, não venha, não entenda lá, né, de forma errada, não. Coita quer dizer que ele era um sofredor. Coita que deu origem a coitado, né? Então, coitado é aquele que sofre por amor, né? Sofre por um amor impossível, não correspondido. Então, as damas eram idealizadas, eram inacessíveis, as mulheres amadas eram pessoas que eles não pretendiam conquistar, eles apenas as amavam, né? Eram pessoas de qualidades muito altas, muito ilibadas. Então, eles não tinham a pretensão, enquanto poetas, embora fossem também da nobreza, de alcançar, de ter uma relação corporal, material com essa mulher. Era apenas um amor inacessível, um amor platônico, né? Já as cantigas de amigo, não. Eles falam amigo, mas ele está se referindo a um namorado. Aí sim, havia uma relação física entre essas pessoas. O eu lírico é feminino, mas veja, nesse caso, o eu lírico é feminino, mas não quer dizer que foi uma mulher que escreveu. Nessa época, as mulheres ainda não escreviam, não tinham ainda a autoria aqui, né? Então, nessas cantigas de amigo, o autor escreve falando de uma ausência, um namorado que
guerra, que foi para alguma situação que está distante, e ela sofre essa ausência, dizendo, ah, que saudade, né? Aquela coisa bastante melosa, né? Mas elas eram mais otimistas, porque se tratavam de um amor que era real, e ocorria entre pessoas e condições que tinham alguma condição de semelhança, elas eram namorados mesmo, né? Então, por isso que a gente diz é amigo, mas entre parênteses, namorado, que era uma outra expressão que na época se usava para falar de namorado. E as cantigas de... Deixa eu dar uma paradinha aqui. Eita. E as cantigas satíricas, que se dividiam em cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. A cantiga bem diferente aqui, né, das cantigas líricas, as cantigas satíricas, elas queriam mesmo satirizar, falar mal, então eram bem, vamos dizer assim, bem agressivas, né? Então elas se dividiam assim. As de escárnio, o trovador, que era o poeta, na época chamado trovador, porque eram trovas, criticava alguém. Agora, era de forma indireta, por meio de palavras de duplo sentido, para que não sejam assim tão facilmente compreendidas. Ó. Era uma crítica, mas era de forma indireta. Eu não dizia o nome da pessoa, não havia xingamento, né? Apenas eu ridicularizava o comportamento de alguns nobres, mas sem mencionar, de forma indireta. Já nas cantigas de maldizer, não. Ali era escancarado, o trovador faz de modo direto, explícito, identificando a quem ele quer satirizar. Inclusive, ele citava, mencionava nomes. Então, elas costumam apresentar linguagem ofensiva, palavras de baixo calão, muitas vezes tratam das indiscrições amorosas de nobres e membros do clero. Então, nesse momento, nessa cantiga, se havia mesmo muita agressão verbal. Então, xingamentos, eu queria falar, botar o dedo na ferida de alguém, era aquele momento. Então, eram bastante diferentes as cantigas de maldizer. Então, aí a gente passa aqui para a era clássica. Vocês lembram que eu falei para vocês que ali na Idade Medieval, a gente tem, até aquele momento, Deus como centro do universo. Então, era o teocentrismo. Teo, que quer dizer Deus, e centrismo, que é centro. Então, Deus é o centro do universo. Aqui na era clássica, com o humanismo e o renascimento em seguida, a situação muda bastante de figura, né? Então, primeiro, vamos ver um momento aqui do nosso contexto histórico, que é a transição entre a Idade Média e o classicismo, que é a próxima escola depois do humanismo, depois do Renascimento. Então, ela está ali no meinho entre uma escola literária importante, que começou, e uma próxima. E ela está aqui nesse meio, mas é muito importante. Então, é uma transição bastante difícil, bastante que introduz novos gêneros literários. Também valoriza o ser humano, que é o antropocentrismo que eu falei agora para vocês. Então, vejam, e enquanto lá na era medieval Deus era o centro do universo, aqui o homem começa a olhar para si mesmo, o homem começa a se achar capaz de ter decisões, capaz de mudar o seu próprio destino, capaz de ter pensamentos críticos e principalmente positivos. Então, enquanto lá, no trovadorismo, o homem não podia nada, Deus quis, é porque Deus quis. Se eu ficava doente, se eu era pobre, se eu sou rei, se eu sou da corte, se eu sou, enfim, a situação em que eu tivesse, é porque Deus quis, então não havia o que fazer, não havia o que mudar, não havia pelo que lutar. Aqui, então, no humanismo, no Renascimento, totalmente oposta. Então, as ideias começam a ser diferentes, a ter contrastes ali. Não é que todo mundo, então, começou a pensar que o homem era o centro, não. Então, haviam aqueles que ainda acreditavam piamente que tudo que acontecia era porque Deus quis, e haviam aqueles que achavam que, não, eu posso mudar meu destino se eu quiser. Aliás, né, se a gente for analisar com bastante precisão, ainda temos hoje, em pleno século XXI, pessoas que dizem que tudo é porque Deus quis. Eu não posso fazer nada por mim, eu não posso mudar nada, será? Então, a gente começa a falar dessa escola agora. Então, nesse momento, haviam então, os romances de cavalaria ainda, a gente tem tantos, né, na nossa literatura, no cinema tem
vários aí, né, oriundos desde lá do rei Arthur, e aí, né, para frente, literatura de viagens. E os principais representantes desse período são Luís de Camões, Sá de Miranda, Fernão Lopes e Gil Vicente, que fizeram muita importância e são muito conhecidos na literatura portuguesa. Então, lembra-se que aqui no início, no século XIV e XV, o Brasil ainda não havia sido, né, descoberto, entre aspas. Então, a gente ainda está falando da literatura portuguesa apenas, né? Vamos às características do Renascimento. Então, aqui eu tenho o Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, e vamos falar um pouquinho mais sobre o antropocentrismo. Então, antropocentrismo, que é o homem no centro do universo. O antropo, que é o homem, e centrismo, que é o centro. Então, a valorização do homem como ser racional, um homem que pensa, um homem que pode reagir, né, e não somente agir. Para os renascentistas, o homem era visto como a mais bela e perfeita obra da natureza. Ele tem capacidade de criar, de pensar, né, de explicar os fenômenos à sua volta. Então, esse homem do século, né, a partir do século XIV, XV em diante, é um homem, a partir do Renascimento, vamos lembrar, a partir do Renascimento, é um homem que pensa, eu sou capaz de mudar, eu tenho valor, coisa que não se pensava antes desse momento histórico. Vi, por que será que foi? Continua gravando aqui. Parou? É porque aqui está contando. Uhum. A primeira característica é o antropocentrismo. Então, antropo, que quer dizer homem, e centrismo, que quer dizer centro. Então, é o homem no centro de tudo, o homem no centro do mundo. Então, nessa característica, aqui nesse momento, é a valorização do homem como ser racional. Para os renascentistas, o homem era visto como a mais bela e perfeita obra da natureza. Então, ele tem capacidade criadora e pode explicar os fenômenos à sua volta. Então, veja que é exatamente o oposto da escola anterior, que a gente falava do trovadorismo, em que o homem não era importante. Deus estava no centro de tudo. Então, ele não tinha capacidade de pensar, ele não tinha capacidade de agir, não tinha capacidade de mudar o próprio destino. Então, aqui nesse momento histórico, nesse momento das nossas vidas, do nosso tempo, dessa era, o homem tem o poder de mudar a sua própria vida, seu próprio destino. Então, eu estava falando agora que muitas pessoas ainda hoje, no século XXI, ainda acham que Deus ainda é o grande comandante, Ele é o único que pode mudar a minha própria existência, eu não tenho poder nenhum de mudar a minha vida, a minha história. Né? Então, vamos lá. Próxima característica é o humanismo, que tem por base o neoplatismo, que exalta os valores humanos e tenta dar nova dimensão ao homem. Nesse humanismo, que se expande a partir do ano de 1460, com a fundação de academias, bibliotecas, teatros, né, em Roma, Florença, Nápoles, em toda a Europa. Né? Então, nessa escola literária, os valores humanos são exaltados. Então, o homem tem uma nova projeção, uma nova dimensão. No racionalismo, que é uma outra característica, que implica em que a convicção de que tudo pode ser explicado pela razão do homem, pela ciência, e na recusa em acreditar em algo que não tenha sido provado. Então, é aquilo que eu sempre explico em literatura, que existe a razão e existe a emoção. Então, no teocentrismo, quando Deus está no centro, é a emoção. Então, o meu destino está traçado, não há nada que eu possa fazer para mudar. Aqui o racional existe, eu posso pensar, eu posso tentar achar saídas. Né? Então, eu tenho, pela ciência, o poder de provar se uma teoria é certa ou não. Eu posso aplicar, eu posso provar. Se eu posso provar, então isso é que é racionalismo. Não é?
A próxima característica é o experimentalismo, que para os renascentistas tudo poderia ser explicado pela razão, como a gente falou agora há pouco, e pela ciência, né? Então, pela ciência eu posso provar tudo. Tanto que os cientistas hoje a gente considera que são ateus, não acreditam. Então, será que Deus existe? Deus não existe? Ainda há essa. Então, para algumas pessoas, Deus, na verdade, não foi Deus que inventou o homem, mas o homem que inventou Deus para se contar. Então, é a ciência, são questionamentos científicos, né? Então, baseado em que teoria? Né? Em que tudo que eu não posso provar não existe. Né? Então, o individualismo, que é uma outra característica, consistia não no isolamento do homem, mas refletia a possibilidade que cada um tinha de fazer opções, de manifestar-se sobre diversos assuntos, de ser responsável pela condução da própria vida. Então, olha, aqui eu estou dizendo, eu posso conduzir a minha vida como eu acho que devo, como eu posso mudar, eu sou responsável pela minha vida. Né? Então, continua sendo, você veja, a marca antropocêntrica continua sendo, em todas as características, está ali, marcado. O homem como centro, o homem pode mudar, eu posso mudar, eu posso estudar, eu posso mudar, eu posso trabalhar, eu posso mudar a minha vida. Se eu tiver amor no coração, se eu tiver força, eu posso mudar. É isso que se diz aqui no individualismo. Então, eu sou capaz de conduzir minha vida assim, e posso conduzi-la de acordo com as minhas convicções. Eu estou falando aqui, quero dar a entender a vocês que eu seja contra ou a favor, que eu sou, né, que eu acredito ou não acredito. Estou apenas falando a situação histórica daquele momento, era como o homem daquele momento pensava. E volto a dizer, não são todos os homens. Né? Naquele momento, haviam ainda aquelas pessoas que não, iam contra. Então, as ideias contrárias começam a surgir aqui nesse momento, é no renascimento, por isso o nome renascer, nascer de novo. E aí eu posso não pensar igual a você. Por que eu vou pensar igual a você? Todo mundo precisa pensar igual? Não, né? Então, aqui, né, uma outra característica é a inspiração na antiguidade clássica. Os artistas renascentistas procuraram imitar a estética dos antigos gregos e romanos. Você veja uma volta aí, né? O próprio termo renascimento foi cunhado pelos contemporâneos do movimento, que pretendiam fazer renascer aquela cultura desaparecida durante a Idade das Trevas, a Idade Média. Então, por que é conhecida a Idade das Trevas, né? Como a Idade das Trevas? Porque ali tudo era proibido, ninguém podia nada. Então, foi um tempo em que não se pensou em nada, não se descobriu nada. Então, as coisas que aconteciam era porque Deus quis. Então, se eu ficava doente e morria, não havia o que fazer, não havia o que inventar. Vamos pensar numa vacina, numa cura. Então, se houvesse ali uma doença que matasse todo mundo, foi porque Deus quis, não havia por que ir atrás de conhecimentos e buscar a cura. Deus quis, simples assim, né? A nossa próxima característica é o hedonismo, é a valorização dos valores sensoriais, né? Então, tudo que tinha relação com o prazer. Essa visão se opunha à ideia medieval de associar o pecado aos bens e prazeres materiais. Então, lá na Idade Média, tudo que dizia respeito a sentir prazer, aos prazeres, né, da carne, aos bens que pudéssemos adquirir, isso era pecado. Então, surgiu a partir do epicurismo, que é uma outra doutrina da antiguidade grega, que identifica o bem com o prazer. Então, se eu tenho prazer, eu tenho bem, né? Eu estou bem. Então, na realidade, o prazer, no hedonismo, é a finalidade da vida. Então, para que eu estou viva? Só para sentir prazer. Então, é uma característica que muitos combatem, porque a vida não é só prazer, a vida tem muito mais do que isso, né? Mas nessa característica a gente chama atenção pelo valor excessivo que se dá ao prazer material, ao prazer, né, prazer pelo prazer, vamos dizer assim. O otimismo é uma outra característica também da crença dos renascentistas e é no progresso, na capacidade do homem de resolver problemas. Então, eles apreciavam a beleza do mundo tentando captá-la em suas obras de arte. Então, um homem, nesse período, era um homem que acreditava, que era, né,
que tinha pensamento positivo. Ser otimista, afinal, é isso, né? Você pensar positivo, pensar que algo vai dar certo. Então, é uma característica que eu admiro bastante, acho interessante, porque muita gente ainda vai para situações, hoje ainda, achando que, acho que não vai dar certo. Eu vou lá, mas não vai dar certo. Vou fazer aquele concurso, mas não vou passar. Eu vou fazer o vestibular, mas eu vou fazer porque... Né? Então, já está se desculpando, já está dizendo, se não passar, também não estudei, também... Então, seja otimista. Então, ser positivo, acreditar que você é capaz de resolver qualquer problema que surja na sua vida. Problemas acontecem, problemas surgem mesmo. Agora, você tem que ser capaz de pensar positivo, nossa mente tem poder, pensar, posso mesmo vir a resolver esse problema, a solucionar esse problema. Então, eles usavam esse otimismo em suas artes, de uma forma geral, né? Repúdio ao medievalismo. Aqui era uma... Né, então, a escola anterior, esse período anterior, do período medieval, aqui nesse momento foi totalmente repudiado. Não quero mais, não gosto. Então, o Renascimento é marcado pelos avanços científicos, culturais, filosóficos e artísticos. Mas, durante o feudalismo, o que ocorria era exatamente o contrário. Esses valores que tanto evoluíram durante o Renascimento praticamente foram esquecidos pela sociedade. Os valores clássicos das primeiras sociedades foram substituídos pela repressão e submissão do povo controlado pela igreja. Então, a igreja controlava tudo, a igreja católica mantinha o controle de tudo e as pessoas não podiam mudar nada, tinham que aceitar e ponto final. Então, aqui no Renascimento, uma das características fortes é justamente esse repúdio. Não, agora não. Agora eu posso mudar sim, então nada que aconteceu anterior me interessa, nada, né, nada desse retorno, desse retrocesso aí, desse período das trevas, né? Então, a gente vai começar aqui trazer algumas poucas questões, hoje eu trouxe poucas questões de literatura, depois a gente vai aprofundando, vai trazendo outras questões. Quando a gente falar de todas as escolas, fica mais fácil do que a gente sair pensando assim umas específicas daquele período. Mas aí com, né, o desenrolar das aulas a gente vai trazendo diversidade para que você possa demonstrar seu conhecimento de todas as escolas literárias que a gente vai falar. Então, essa primeira aqui pede que você assinale a alternativa incorreta a respeito do trovadorismo em Portugal. A incorreta, olha lá. Então, eu estou falando aqui do que não está certo. Vamos prestar atenção, hein? E ver se a gente consegue lembrar do que eu acabei de falar. Então, ele está dizendo aqui que durante o trovadorismo ocorreu a separação entre poesia e a música. Será que está correto? Lembra que eu falei que a música, que eram as trovas cantadas, as músicas eram justamente as poesias cantadas, né? Lá no trovadorismo, a trova era o principal, né? Segundo aqui, muitas cantigas trovadorescas foram reunidas em livros ou coletâneas que receberam o nome de cancioneiros. Não cheguei a mencionar quando a gente estava falando lá, mas realmente o nome, vamos dizer assim, como se fosse um livro, né, de poesias hoje, lá recebia o nome de cancioneiros, onde ficavam, ali era um compêndio onde ficavam reunidas todas as poesias dos autores. Nas cantigas de amor, há o reflexo do relacionamento entre senhor e vassalo na sociedade feudal, distância e extrema submissão. Não, gente, nas cantigas de amor não havia essa relação entre vassalo e sociedade feudal. Não, as cantigas de amor eram na corte, normalmente um nobre fazia toda aquela apresentação, toda, né, uma declaração de amor à mulher amada, que era uma dama da alta sociedade. Então, essa daqui não está correta, não. Nas cantigas de amigo, o trovador escreve o poema do ponto de vista feminino, sim, né? Então, lembra que eu falei que o lírico é feminino? Então, essa daqui também está correta. Então, a única que não está correta até agora é a C, né? Vamos lá. A influência dos trovadores provençais é nítida nas cantigas do amor galego-português, sim. Também é verdade isso daqui. Então, o gabarito é a letra... Cadê? Eu coloquei. Pronto. Então, a primeira questão diz assim, assinale a alternativa incorreta a respeito do trovadorismo em Portugal. Vamos ver se a gente lembra
do que foi que a gente falou aqui sobre o trovadorismo. Então, a letra A diz que durante o trovadorismo ocorreu a separação entre poesia e a música. Não, aqui nós não temos uma separação. Na verdade, a música eram poesias cantadas lá no trovadorismo, né? Então, eram músicas que eram chamadas de cantigas e eram acompanhadas de instrumentos musicais. Então, essa daqui não está correta, é justamente o que eu estou procurando aqui, uma incorreta. Mas vamos lá para ver as outras. Muitas cantigas trovadorescas foram reunidas em livros ou coletâneas que receberam o nome de cancioneiros. Isso é verdade. Então, nós não chegamos a falar sobre isso, mas as poesias, elas eram reunidas em compêndios, uma espécie de compêndios que lá eram chamados de cancioneiros. Então, isso aqui está correto, né? Então, não é isso que nos interessa. Nas cantigas de amor, o reflexo do relacionamento entre o senhor e vassalo na sociedade feudal. Então, o homem, né, que era o senhor, ele era vassalo, ele era o senhor e era vassalo naquela sociedade feudal. Havia uma distância, extrema submissão. Então, o homem, o nobre, ele se declarava para a mulher que numa relação de extrema submissão para aquela mulher amada. Então, lembra que eu falei que a intenção dele não era de se aproximar, não era de se aproximar materialmente, fisicamente. Ele queria apenas declarar seu amor de forma submissa. Então, isso aqui está correto, não nos interessa. Nas cantigas de amigo, o trovador escreve o poema do ponto de vista feminino, sim. Então, lembra que eu falei que no trovadorismo, aqui nas cantigas de amigo, que eram aquelas cantigas de namorado, o eu lírico era feminino. Então, essa também está correta. E, por último, aqui, a influência dos trovadores provençais é nítida nas cantigas de amor galego-portuguesas, né? Eram realmente assim que acontecia. Então, o gabarito é a letra A. Ok, então a gente vai vendo que com o correr das aulas, a gente vai conseguindo entender melhor cada período histórico e você vai conseguir, né, resolver melhor essas questões. Assinale a alternativa incorreta, agora eu estou querendo aqui, a incorreta, a respeito das cantigas de amor. Então, vamos lá, o que se diz das cantigas de amor. Lembra que eu falei? As cantigas de amor eram aquelas em que um nobre, né, normalmente, ou um senhor feudal ali, ele se declarava para uma mulher amada, numa situação de corte, era no palácio que aconteciam essas relações. Então, ele era totalmente submisso, apaixonado, um amor platônico em que ele não buscava o afeto material e físico, né? Ele apenas queria se declarar absolutamente apaixonado, né? Num amor inacessível. Então, aqui eu estou querendo a incorreta, diz que o ambiente é rural familiar. Não, o ambiente era ambiente de palácio, ambiente da corte. Na letra B, o trovador assume o eu lírico masculino, é o homem quem fala. Sim, nessa relação, nessa cantiga de amor, é o homem que é o eu lírico, né? Ele é o que fala, o personagem que fala. Tem origem provençal? Sim, elas têm origem provençal, né? Da região da Provência. Expressam a coita amorosa do trovador por amar uma dama inacessível. Sim, acabei de dizer isso. Então, a coita amorosa, né? Esse homem, coitadinho dele, né, que ama uma pessoa que ele não pretende nunca chegar perto, apenas admirar de longe, platonicamente, né? Então, lembra que eu falei que coita, gente, vem de coitado, vem de coita aqui, né? Por isso que ele é coitado aí. A mulher é um ser superior, normalmente pertencente a uma categoria social mais elevada do que a do trovador. Normalmente é assim mesmo. Então, embora ele também seja um nobre, mas ela está ali como uma princesa, alguém inacessível a ele. Tá? Então, o nosso gabarito, a única que está incorreta é a letra A mesmo. Ok? Na questão 3, nós temos interpretando historicamente a relação de vassalagem entre homem, amante, mulher amada, ou mulher amante, homem amado, pode-se afirmar que. Então, veja, essas questões históricas são muito interessantes, né? Mas o que, é que a gente pode analisar? O que, é que a gente pode afirmar com relação a essas relações? Que o trovadorismo corresponde ao renascimento. Aqui eu estou procurando o que eu posso afirmar que seja correto, né? Eu estou dizendo que o trovadorismo corresponde ao renascimento? Não, né? O trovadorismo não tem nada a ver com o renascimento aqui ainda, né? O trovadorismo
lá na Idade Média, o Renascimento já está no período clássico. Na letra B, o trovadorismo corresponde ao movimento humanista. Também não, mesma coisa que eu acabei de dizer, né? Ainda não. O trovadorismo corresponde ao feudalismo. Sim, aqui sim eu tenho, né? Trovadorismo e feudalismo têm tudo a ver, estão caminhando juntos ali. Foi um período, né, que o feudalismo era uma das situações daquele momento histórico. O trovadorismo e o medievalismo não têm nenhuma relação, não, né? Porque no trovadorismo, o trovadorismo ocorreu exatamente nessa época aqui do medievalismo, né? Não saiu o X ali de jeito nenhum, vamos lá. E na letra E diz que tanto o trovadorismo como o humanismo são expressões da decadência medieval. Não, também não posso afirmar isso, porque o trovadorismo ainda estávamos no período medieval nesse momento e ainda não havia essa expressão, né, essa decadência que ele se refere aqui. Então, o gabarito é a letra C. A questão 4 é correto afirmar sobre o trovadorismo. Olha, né, sobre o trovadorismo. Que os poemas, que está escrito as poemas, são produzidos para serem encenados. Será que é correto afirmar isso? A gente produz para ensinar? As cantigas de Escárnio e Maldizer têm temáticas amorosas. De jeito nenhum, né, gente? As temáticas das cantigas de Escárnio e Maldizer têm temáticas que vão ali satirizar, vão ali criticar, né, de forma ou escancarada ou de forma mais indireta, mas sempre é uma crítica que se pretende fazer. Nas cantigas de amigo, o lírico é sempre feminino. Sim, é verdade, aqui é verdade, né? As cantigas de amigo têm estrutura poética complicada? Não, era muito mais simples, era tudo muito simples. Era uma namorada dizendo ao seu namorado, ao seu amigo, que ela estava com saudade, que ela sentia muito a sua falta, enfim, né? Então era uma coisa muito simples, porque o amor é simples, a gente aqui gosta de complicar, né? As cantigas de amor são de origem nitidamente popular. Aí não, né? As cantigas de amor, aí sim, elas são do palácio, elas são dirigidas a mulheres importantes, mulheres que são inacessíveis, então elas não têm nada de popular. Então, a alternativa correta é a letra C. A questão 5, o Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se da Península Itálica por quase toda a Europa, provocando transformações na sociedade. E sobre esse tema, o que é correto afirmar é que o racionalismo renascentista reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica e da tradição medieval. O racionalismo reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica e da tradição medieval. Reforçou a teologia? Como assim, né? A gente lembra que o renascentalismo não tem nada a ver mais com a teologia. O que eles querem agora é saber da antropologia, do antropocentrismo, né? Então, o homem agora é o centro do universo e não mais Deus, né? Houve o resgate pelos intelectuais renascentistas das ideias medievais ligadas ao catolicismo, sobretudo na concepção teocêntrica do mundo. Olha outra vez, né? Então, aqui não, de jeito nenhum. O homem renascentista, ele está dando tchau, ele tem uma verdadeira, né, um repúdio sobre as ideias medievais. Nada dos dogmas católicos, do que se concebe como interessa mais ao homem renascentista. Vamos lá. A gente está falando, vocês não podem pensar assim que, olha, ela está falando que todo mundo no Renascimento passou a odiar Deus praticamente. Não é assim, não vamos, né, ser extremistas desse jeito. Mas que há uma corrente forte que diz que agora sim, Deus não é mais o centro, o homem é o centro. Então, lógico que tinham, como eu agora há pouco falei, pessoas que continuavam achando Deus é o centro do universo. Mas essa corrente antropocêntrica foi muito importante, muito forte nesse período histórico. Nesse período, também a ideia do homem cidadão, que terminou por enfraquecer os sentidos de identidade nacional e cultural, os quais contribuíram para o fim das monarquias absolutas. Que é que ele está dizendo aqui, né?
que o humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino e negou que o homem tivesse a capacidade de agir sobre o mundo, transformando de acordo com sua vontade e interesse. Como assim o homem pregou a determinação das ações humanas pelo divino? Né? Negou que o homem tivesse a capacidade de agir? É exatamente o contrário. O homem, do humanismo até o Renascimento, ele é um homem que se acha que pode transformar o mundo em que vive. E por último aqui, os estudiosos desse período buscaram apoio na observação, no modelo experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e o ser humano. É isso? Então vamos ver? Exatamente, né? Esse homem desse momento histórico, ele se valorizava, ele queria experimentar, ele queria estudar, ele queria não mais aceitar, né, o que ele não podia nada, ele tinha que aceitar, não, ele podia sim, refletir, poderia pensar, poderia criar possibilidades, né? Então vamos lá. Por hoje a gente fica aqui. Gostaria que vocês me mandassem dizer o que acharam, né, se pensaram, se serviu, se essa aula foi útil para você. A gente vai trazendo, vai fazendo um estudo aí paulatino das próximas escolas até a gente chegar no momento contemporâneo e eu espero que você aproveite. Nós estamos aqui para te ajudar. E até a próxima.